Olá, meus amigos insulanos, estamos começando mais um Pod da Ilha e hoje o participante da vez é alguém muito querido, conhecido por muitos aqui na nossa cidade, um grande empreendedor, jovem também, que tem uma carreira brilhante e hoje a gente quer saber um pouquinho dela. Seja bem-vindo, Léo Melo, ao Pod da Ilha. Obrigado. Não tão conhecido assim, né? Não tão conhecido, mas a gente vai ficar conhecido aqui agora. Esses dias a gente estava conversando aqui na produtora, analisando seu perfil, você tem um jeito meio tímido. Você é tímido, Léo? Não, eu não sou tímido. Não? Agora eu tô tímido, por exemplo. Ah, Então, assim, eu mas sou... aos pouquinhos você vai soltando. Não, depende do que tá fazendo. Entendi. Quando eu tenho confiança no que eu tô falando, eu não tenho timidez nenhuma. Agora, falar sobre a gente eu acho difícil, né? Falar sobre mim eu acho difícil. Eu não acho isso interessante, vamos dizer assim. Então, você vai ficando um pouco tímido. Nesses lugares que tem essas pessoas que eu considero importante, eu quero olhar, quero entender. E eu não tenho o que falar. Assim, eu acredito que quando eu tô num nível desse, tipo, Michel Temer, o cara foi presidente da República, as pessoas que ele conversou, com quem ele negociou, as mesas que ele teve sentado, o que eu tenho de tão relevante? Nada, né? Comparado ao nível dele, à idade dele, eu sou novo perto dele. Então aí eu fico tímido, porque qualquer coisa que eu vá falar ali, ele já viu, em alguma forma, ele já entendeu, ele já te leu de uma forma diferente. O olhar de uma pessoa mais experiente é diferente. Então aí eu fico tímido. Aí eu Que fico meio legal. retraidão. Eu lembro que um dia eu estava com um número de empresários dando uma palestra para o Arquitetura A, Uhum. na Porto Belo. É uma empresa de revestimentos. E tinha um número muito grande de arquitetos. E aí eu cheguei no dono lá da Porto Belo e falei com ele. Falei, rapaz, eu não estou muito afim de falar hoje não. Aí ele falou assim, rapaz, para que as pessoas ouçam, precisa ter quem fale. Então assim, é importante a gente falar às vezes, né? Contar um Uhum. pouquinho da gente, porque querendo ou não, a nossa história, de uma certa forma, inspira as pessoas, né? Não, eu acho assim, é uma coisa que eu sempre falo. Eu quero que as minhas atitudes, né, e o que eu construo, o que eu faça, fale por mim para não ter que falar tanto verbalmente. Porque tem isso. O político, no caso, os políticos, eles, o que eles são? Eles são o que eles falam, porque a gente não consegue comprovar tudo de fato, né, tanto do que eles prometem, tanto do que eles falam. Então, eu prefiro que as minhas, igual você falou que me conhece, mas você nunca tinha me ouvido falar. Mas você me conhece, aí eu acho legal. Então, que você me conheça, que as pessoas conheçam, sem eu ter que ficar falando muito, entendeu? De quem eu sou. Que as minhas atitudes, os meus valores, as coisas que eu faço, falem por mim. Aí é mais fácil. Aí eu chego num lugar que eu sou conhecido, não pelo que eu falei, porque eu não te prometi nada. Entendeu? Você tá conhecendo baseado no que você ouviu falar, de bom e de ruim. Isso aí tem dois lados sempre, né? Sempre vai ter um lado bom e um lado ruim, mas eu acho mais confortável assim. Eu não tenho que ficar falando tanto. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou aquele cara que fez tal coisa. Não, eu não sou nada. Você ouviu aí, não ouviu? Então melhor, entendeu? Eu acho Que mais legal. fácil assim. É, foi bem assim mesmo. Eu tava com um investidor lá no restaurante e começou a entrar um número de pessoas grande, assim, com o uniforme da sua empresa. E aí ele falou assim, rapaz, seria bom você começar a fazer conexão com essa empresa aí, ó, tá crescendo em Bauru, tal, isso, aquilo. Eu olhei assim e falei, nossa, bacana. Aí eu dei uma pesquisadinha, só que nunca passou na minha cabeça que a Cetro era do Léo Melo, Uhum. rapaz. Não, isso acontece. Acontece? Acontece aqui em Bauru, demorou pra gente assim ganhar um pouco, o que eu posso dizer, de destaque. Começou a ganhar destaque quando a gente mudou de prédio, foi ali para perto do Shopping Boulevard, que o nosso prédio ficou ali, e o nosso uniforme era roxo. Nessa época, o roxo ainda não era uma cor tão utilizada como está hoje. Hoje, eu acho que tem outras grandes empresas que estão utilizando o roxo. E a gente usou justamente por isso, que era uma cor moderna, diferente, disruptiva. E aí, todo mundo que trabalhava na Cetra almoçava no shopping, a gente não tinha um refeitório. E aí começou a invadir o shopping. E aí, tipo, você ia na praça de alimentação, era engraçado. Tinha um batalhão, bastante gente de roxo. E aí começou a ganhar destaque. E aí meu pai falava, nossa, Léo, eu vou no banco, é porque a agência dele era a agência que a gente, né, tinha folha de pagamento. Só tem gente da Cetro, então acabou que foi cercando as pessoas. Aí foi quando as pessoas começaram a conhecer, o que é essa Cetro aí? Ah, eu não sei, é uma empresa de máquina aí, de embalagem, né? Falava, é que vende embalagem. Então muita gente me perguntava se eu vendia saquinho, se eu vendia embalagem, porque me conheciam como o cara que vende embalagem. Mas foi por isso. As pessoas começaram a andar por Bauru, um número maior de pessoas, naturalmente andavam juntas na hora de almoço, igual você no restaurante, sempre com uniforme, aí foi gerando a curiosidade. Aí mais pessoas começaram a perguntar. Mas isso demorou. No começo, como era pouca gente, nem tinha um volume grande de pessoas, e mudou muito no ano de 2020. Foi quando a gente, acho que triplicou o número de pessoas trabalhando, que aí começou a dar destaque nos lugares, fisicamente mesmo. As pessoas começaram a andar por Bauru com um uniforme diferente. A gente tem bastante uniforme diferente, além da camiseta roxa. O pessoal do comercial trabalhava com uma camisa jeans, então é um negócio um pouco diferente com a logo. Um coletinho, que hoje tem a XP, mas no começo não tinha. Eu fiz antes que a XP. Aquele coletinho Isso, almofadadinho? isso. A gente Que fazia legal. isso.
E aí as pessoas se interessavam, nossa, mas que uniforme diferente, porque não era uma pessoa de camisa jeans, né? Era 15, 10 pessoas e chamava atenção. E aí foram perguntando, mas o que é essa Cetro? O que essa Cetro faz e tal? E aí eu acho que a empresa foi tornando um pouco mais relevante aí em Bauru. Isso foi uma estratégia de marketing sua? Não. Foi inconsequente. Não, eu queria um uniforme bonito. E automaticamente um uniforme sem cara de uniforme, né? Igual quando eu estudava na escola, eu achava um saco de uniforme. Não gostava. Então eu queria que o uniforme fosse algo que a pessoa tivesse orgulho de usar. Por que aconteceu? Quando eu fiz o meu primeiro uniforme, era uma polo, cara, sim, horrível. Era bonita na época. Cinza com a gola azul. E trabalhava 2, 3 pessoas. E na hora do almoço os caras tiravam. E trocava de roupa. Não, tirava o uniforme, colocava a roupa que ele veio, passava um perfume. E tipo assim, agora eu tô arrumado pro almoço. Sinal que ele se sentia desarrumado. Falei, não, eu quero um uniforme que a pessoa queira usar até fora daqui. Uma roupa boa. E aí, tanto que os coletinhos eram da Hering na época. Era um coletinho caro, vamos dizer assim, R$300, R$299. Para fazer de uniforme é muito caro. E eu fiz o coletinho, fiz a camisa jeans e eu sempre tentei fazer o uniforme de uma forma assim, tipo, a pessoa se sentisse arrumada. Ah, eu vou em tal lugar de uniforme. Não tem problema, você tá bem arrumado. Você pode sair daqui e jantar e pode almoçar com a sua namorada, você tá de uniforme da Cetro. E funcionou. Porque hoje, tipo assim, poucas pessoas... Ninguém tira o uniforme mais. E aí, esse retorno que você tá me falando, outras pessoas me ligavam, tipo, amigos. Ele falou, Léo, eu vi um funcionário seu aqui com uma camisa. Onde você mandou fazer aquela camisa? Porque eu não mandava fazer esses uniformes em loja de uniforme, eu comprava. Então, as camisas jeans, eu lembro que na época era da Renner. Ou você comprava um monte de camisa e bordava isso, depois, silcava. Depois. Era difícil, cara, porque acabava as camisas. Loucura. Tipo, eu ia lá, comprava, era pouca gente, 10 camisas. Só que o cara usa uniforme todo dia. E aí, quando eu ia comprar na loja de novo, não tinha mais a mesma. Então, eu mesclava um pouco jeans, ficava umas com uma gola diferente e tal. E eu ficava buscando na internet e comprava. Então, você não tinha nem o trabalho de pensar no design das camisas, hein? Não, tinha uma equipe de uma grande loja já que pensava pra você. Isso, era bem melhor. O colete, eu não precisava mandar bordar, me preocupar com o zíper, se ia desfiar ou não. Eu comprava da Hering. Aí se eu não achava na Hering Bauru, era rede, eu procurava em Ribeirão Preto, procurava na internet. E eu comprava na internet. Quando era pequeno, funcionou super bem. Hoje em dia já não dá mais. Aí é difícil manter um padrão de uniforme bonito. Mas foi uma coisa que funcionou, cara. Porque muita gente me ligou perguntando, onde você fez o uniforme? Eu gosto, eu acho legal a pessoa ligar e perguntar. É que ela vai copiar mesmo, né? Pergunta pra quem teve a ideia. E eu fazia assim, e funcionou, cara. Esse destaque que você tá falando aí, outras pessoas comentaram comigo, gente ligou pra perguntar do uniforme. Então, foi uma estratégia de marketing não pensada, mas que funcionou. Que bacana. Funcionou. E aqui em Bauru quase não deu pra usar o coletinho, né? Não. Quente, né? Quente. Então, mas tem uma briga lá na Cetro, o pessoal até comenta. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ar-condicionado. Então, lá na Cetro a gente tem um dilema lá, a empresa é um pouco gelada. Então, as pessoas usam um uniforme de frio o tempo todo. Lá dentro então todo você mundo de coletinho. Pode ser que você passe na hora do almoço e vê o cara saindo de moletom naquele sol. Você fala, meu, esse cara tá de moletom. Não, é porque lá dentro é gelado. Então, o coletinho a gente usa, cara. Usa, assim, todo dia. Tem um moletom novo preto lá, descoladão também, que a gente fez. O pessoal usa dentro da empresa porque é um ambiente mais gelado mesmo. E quando começou a Cetro? Cara, a Cetro começou no mesmo ano que eu casei. Foi em 2013. Eu casei no dia 15 de janeiro. Não posso errar essa data, hein? Se eu errar, depois você corta. Casei dia 15 de janeiro. Eu confundo a data do namoro com a data do casamento, porque foi no mesmo mês. E aí eu casei em janeiro e montei a empresa de fato em abril, que é o meu ano de aniversário também. Então, logo que eu casei em janeiro, já comecei a pensar em poder trabalhar sozinho, porque eu tinha algumas ideias que eu queria implantar e não conseguia fazer isso trabalhando para outras pessoas, porque eram umas ideias um pouco diferentes no começo. E aí eu saí dessa empresa que eu trabalhava, do mesmo segmento, e montei a minha. Eu era um representante nessa época, eu não era contratado dessa empresa, eu não era um CLT. Porque, na verdade, por que eu montei? Eu queria vender outras coisas além do que eu vendia naquela empresa. E eu trabalhava meio que exclusivo com aquelas máquinas. E aí eu montei tipo um escritório de representação que eu pudesse representar outras marcas. Aí eu aluguei um prédio ali perto do Bauru Shopping, naquela rua Vilma Bergamo, atrás daquela IG Piscinas, um prédio pequeno. Meiei esse prédio com um tio meu, um tio que ele tinha casado com a minha tia, e ele mexia com um trator na época. Então eu aluguei um prédio que eu poderia pagar metade do aluguel, ele estocava pneu dentro desse prédio, tive que tampar com divisória aqueles pneus de trator, porque não tinha nada a ver com o meu negócio. E eu comecei ali, então começou eu e a minha esposa e um funcionário, que é o Guilherme, que está comigo até hoje. E antes daquilo ali eu fazia no meu apartamento, tinha uma impressorinha para emitir nota e tal, porque como representante só emitia nota de prestação de serviço. Depois eu comecei a revender produto. Então a minha ideia era revender, comprar e ganhar um pouco mais, né? Porque eu ganhava tipo 10% de comissão e não tinha nenhum fixo, nenhum variável, nada. Só a comissão. Não tinha nenhuma premiação, não tinha nenhum contrato. E eu queria ganhar mais do que isso. E aí foi um jeito que eu achei de comprar, poder sair. Eu montei essa empresa em 2013, que é a Cetro. E na época era o quê? Era máquina.
Máquinas de... Máquinas para embalar, máquina empacotadora. Na época era menos máquinas do que eu trabalho hoje, bem menos. Era tipo assim, 5 SKU principais, que era seladora automática, seladora a vácuo, fechadora de caixa e datador. Então era máquina para o cara datar, fabricação, validade, lote, máquina para ele selar o pacotinho vem, você põe biscoito de polvilho dentro, você vai fechar a boca. Era uma máquina seladora, uma fechadora de caixa de papelão, que é para aplicar fita adesiva em cima e embaixo, no mesmo padrão, e uma máquina de embalar vácuo. Tem carne, queijo, frios, embalar vácuo. Era tipo esses 5 principais categorias que eu trabalhava. Aí antes você pegava elas já prontas. Não, eu trabalhava para uma empresa que tinha as máquinas e eu ganhava comissão. Aí depois você começou a produzir essas máquinas. Algumas máquinas eu comecei a produzir e outras eu comecei a importar por conta própria. Na época, essas máquinas eram 100% importadas, né? Vinham todas da China. E eu comecei, no começo, quando eu montei a empresa, eu continuei comprando da empresa que eu representava. Então eu saí como representante, mas continuei o relacionamento. Eu comprava deles com preço menor e eu revendia para o consumidor final. Eu era um intermediador ali. Só que aí a garantia passou a ser minha, o atendimento passou a ser meu, a assistência até aumentou muito mais a quantidade de envolvimento e responsabilidade com o cliente. E aí eu comecei a ganhar um pouco mais. Achava, né? Ganhava um pouco mais, mas na verdade ficou até mais difícil. Então, quando a gente às vezes está sozinho, sem tanta responsabilidade, às vezes ganhar no final eu ganhava até mais como representante. Eu ganhava 10% líquido. Eu não tinha nenhum problema de entrega, eu não tinha problema com o colaborador, eu não tinha problema de frete, não era eu que resolvia isso, eu era só um intermediador. E eu ganhava 10% líquido. Então, assim, era bem interessante. Só que eu queria liberdade, eu queria fazer algumas coisas que eu queria testar. E aí, com essa ilusão de, vou ter o meu próprio negócio, como todo mundo tem hoje, e vou ganhar muito mais. Aplicava uma margem ali de 40%. E achava que estava abalando, né? Aí começou a vir DARF, INSS, contratação. E aí eu comecei a entender que 40% não era o suficiente para eu sobreviver naquele momento. E aí foi quando eu fui aprendendo a empreender e fui aprendendo a ser empresário, né? Porque eu era um vendedor, eu continuo sendo um vendedor até hoje, só que com mais atribuições, né? E como que você acha que você aprendeu a ser empresário? O que que você fez? Qual foi as suas atitudes que você tomou na época? Eu fui me ferrando, cara. Eu fui me lascando. Foi no dia a dia mesmo? É, totalmente. Teve algum curso específico que você fez? Nenhum. Alguma formação? Não. Assim, ó. Foi da vida mesmo. Logo que eu acabei de estudar no colegial, eu fui fazer faculdade. Aí eu fiz 2 anos de veterinária, né? Só que nesses 2 anos de veterinária, eu vi, era um negócio que eu queria fazer e tal, mas eu não estudava muito. E era um curso de período integral. É difícil, né? Eu acho que veterinária é muito complexo, porque o ser humano tem um estômago, beleza, o médico vai lá e estuda, uma vaca tem 4, e aí tem o do pato, tem o do porco, tem a da galinha, e você tem que ficar lá estudando todos. Anatomia, 8 tipos de anatomia, patologia, era um negócio difícil pra caramba. E aí eu fui perdendo a paixão naquilo lá, era muito difícil. E aí eu queria trabalhar, porque eu queria, na verdade, ganhar dinheiro. O que eu ia fazer não interessa, eu queria ganhar dinheiro. E aí eu fui ser representante comercial. Então eu saí da faculdade, falei pro meu pai, não precisa mais pagar, era um curso caro na época, cara, isso era R$ 1.400. Era como se fosse hoje, sei lá, R$ 5.000. É verdade. Era muito caro. Então eu morava em Marília, ele pagava faculdade, pagava apartamento, carro, não dava pra ele. Ele tava pagando, mas eu vi que ele tava sofrendo e, tipo, o DP que eu tava acumulando ali, ia ser vários anos. Eu falei, não dá, eu não vou ser um cara que estuda, já não era na escola. Parei e fui ser representante comercial. Aí foi a minha escola, cara. Eu acho que antes de eu aprender na Cetro, foi essa escola de representante comercial na rua, viajando, saindo na segunda, voltando na sexta, economizando, comendo não sei aonde, dormindo em hotel barato, tomando chá de cadeira. Aí foi onde eu aprendi a valorizar o que eu tenho hoje. Então, hoje, a minha empresa, nada é difícil para mim fazer lá. Nada, com todas essas dificuldades, nada é tão difícil quanto estar na estrada como representante. Então, foi uma escola assim. Eu nem sabia o futuro, a gente não sabia, mas foi onde eu aprendi muita coisa, cara. Era muita rejeição. Você chegar com a pastinha para vender alguma coisa naquela época, um cara de 17, 18 anos, a pastinha parecia que estava chegando, agredindo uma criança. Era, tipo, a pessoa já olhava você, tipo, nossa, chegou o cara da pasta. E eu chegava e fui aprendendo. Eu percebi, tipo assim, que a pasta era um negócio que o cara, tipo, já olhava, nossa, chegou o cara da pasta, eu tô aqui. Às vezes, lógico, o cara tá numa loja precisando pagar conta. Entra cliente, não entra ninguém, aí entra alguém, o cara vai, sabe, dava aquela campainha, não, entrava eu com a pasta, o cara falou, lá vem um representante, então tinha isso. Então eu fui aprendendo a como não chegar sendo o cara da pasta. Então, a primeira barreira que eu tinha era a minha pasta, comecei a entrar sem pasta, mas eu precisava levar talão de pedido, precisava levar o mostruário. E aí eu fui aprendendo de uma outra forma de comunicar com a pessoa sem dar aquela má impressão. Cara, eu usei isso totalmente
pro negócio de máquina, entendeu? Então a minha escola aí, como eu aprendi, igual você perguntou, falando aqui agora, lembrando, foi sendo representante. Foi aí que eu aprendi a como vender. E aí depois, todo o resto só existe depois da venda, entendeu? Você não tem problema antes de você vender. Você só vai ter problema depois. De nota, de transporte, tudo acontece depois da venda. A primeira coisa que você tem que aprender é vender. O resto, você dá um jeito. O mais difícil é vender. E aí eu fui fazendo dessa forma, entendeu? Eu vejo muitos empreendedores que às vezes quando a gente dá consultoria, eles ficam muito preocupados em ter para depois vender. E eu comecei o meu negócio, os meus negócios, sem ter. Quantos negócios você tem hoje? Hoje, 4 negócios sólidos, vamos rodando, assim dizer, né? rodando. E eu sempre tive essa visão, eu não preciso ter para depois vender. Então assim, eu te ofereci um produto sem ter ele. Porque eu acho que o mais difícil do negócio é de fato comercial. É o que é o negócio. É o comercial, É o negócio. é o Não elefante existe outra branco, coisa. né? Não tem outra coisa. O que vem depois só vem depois disso. Sei lá, esse dia eu fui comecei a procurar, igual você perguntou, curso. Eu comecei a ir atrás de uns cursos aí e tal. Eu fui. Cara, você vê cara ali incubado, fazendo curso, gastando uma paulada, perguntando um monte de coisas, montando toda uma estrutura e ele não vende. E não sai do mesmo lugar, né? Ele sabe um monte de coisa. Eu escutava o cara perguntar num curso que eu fui, até falei pro Gustavo, lá pra Paula, o que esse cara tá falando? Não, porque o meu indicador, não sei o que lá. E o cara perguntou, quanto você fatura? Não, ainda não tô faturando, eu tô num projeto. Eu falei, meu, por que ele tá preocupado com isso, entendeu? Eu entendo, eu não sou um cara preparado, não sou um cara técnico. Mas pra que adianta eu saber tudo isso? Eu não vendi R$1. O cara gastando ali e tal, ele não tem nenhum produto. Ele tá montando uma estrutura gigantesca de conhecimento e tal, sem ter um produto. Então, tudo aquilo que ele tá aprendendo, ele poderia aprender muito mais. Vai lá e vende, ó. Tá aqui, ó. Tem esse copo, custa 10 lão. Você paga hoje, eu te entrego amanhã. Nossa, eu comprei o copo, mas eu não tinha no estoque. Opa, agora você vai aprender a gerir isso daí. Ó, agora você vai ter que ligar pro cliente e falar que o que você ia entregar hoje, você vai ter que entregar semana que vem. Opa, beleza. Ó, você vai ter que convencer o colaborador a ligar ele e falar que não tem mais o copo. Opa, gestão de pessoas, ó. Tá aí. É aí que você vai aprender a fazer, ganhar e tal. Então, eu sou um pouco inverso. Eu acho muito bonito, eu acho que é uma falha minha não ser tão técnico, mas não adianta nada ser técnico e não entrar dinheiro. Então, o meu caminho foi o inverso. Eu estou me capacitando agora, não sou preparado para estar onde eu estou, não sou esse cara técnico, mas de prática eu sou. Então, eu fiz o caminho um pouco inverso. Ô, Léo, teve um dia que eu ouvi de um diretor, eu queria uma grande empresa para estar aqui na produtora, no canal da Ilha. Uhum. Eu queria uma grande empresa. Só que eu estava perdendo muito tempo com pequenas empresas. E aí o que acontecia? Quando entrava em contato comigo uma grande empresa, eu não tinha tempo, porque eu estava perdendo tempo com as outras pequenas. E aí eu falei assim, vou abrir mão de todas as pequenas e esperar uma grande. E quando essa grande chegar, eu vou dar um atendimento tão top para ele, que ele vai achar que eu sou diferente. E foi assim. Aconteceu um dia que entrou uma grande empresa, uma instituição financeira, que é o Sicredi, Uhum. que hoje é o nosso big player aqui do canal. Tudo que você vê do Sicredi é a gente que desenvolve. E aí eu lembro que eu falei assim, a minha oportunidade de fazer o meu case de sucesso. Aí eu lembro que eu fiz uma proposta assim muito alta. E aí o diretor entrou em contato comigo depois, porque foi muito provocativo. O cara mais novo, entrou para conversar com ele. Outras empresas mais veteranas. E porque a minha proposta é mais alta. E eu lembro que ele fez uma pergunta, e essa pergunta vai de encontro ao que você falou. Ele falou assim, me dá um motivo para poder fechar com você. Porque de todas as propostas que está aqui, a sua é a mais alta. Aí eu lembrei de um videozinho que eu tinha assistido na época, do Max Geringer, que eu tinha dificuldade na venda, eu ficava vendo aquelas dicas dele. E eu falei assim, ó, porque eu vou ser implacável. Eu vou te entregar um vídeo que você nunca teve na vida. E aí desde 2016 a gente atende eles como big player hoje. Então assim, essas sacadas a gente não encontra na escola. Não, é na hora ali. É na vivência. É ali na hora. Eu tenho comigo que a minha inspiração vem do céu. Porque tem coisa que às vezes eu falo em reuniões assim que eu falo, não é possível, de onde eu tirei isso? Depois eu fico me consultando, de onde eu li, eu não li em canto nenhum. Mas assim, tem coisas que a faculdade não ensina. Não, eu acho que é quase tudo. A faculdade ensina como você não trabalhar, entendeu? Ensina quando um colaborador às vezes está de mau humor, e além de empreendedor, você tem que ser psicólogo, ir lá, bater um papo com ele, motivar. Isso é 24 horas, né? Na faculdade... Não, eu não sou contra a faculdade, hein? Eu também não. Façam eu sou muito a favor. Quiser. Eu não vou fazer. Não fiz ainda. Eu fiz essa de veterinária incompleta, 2 anos e meio.
Descobri que tinha a tal da residência no meio da faculdade. Falei, o quê? 4 anos, depois 6 meses para começar a ganhar, não vai dar. Ô, Léo. E depois fiz administração. Você não leu nem a cartilha, Léo. Você foi descobrir no meio do curso, Léo. Não, eu queria um negócio rapidão. Tipo, 4 anos era bastante. 18 para 22. Eu já tinha aquele negócio de casar, eu já queria casar, formar. Nossa, eu era meio atropelado. Sou um pouco atropelado até hoje. Então, o único curso que eu quis fazer foi esse. Léo, mas você é novo, rapaz. Quantos anos? Pode falar aqui nos bastidores? Tô com 32 hoje. 32, você é novo. Eu tô com 31. Eu lembro, a gente desde novinho, eu lembro você passando por mim, assim, um rapazinho sempre muito tímido. E de fato, né, tem umas coisas... E nesse mundo atual, cada vez mais dinâmico, tudo subindo, inflação e tal... E essas habilidades, a cada dia, tem que se aprimorar, né? Não, aí é uma coisa que não tem como fazer só pelo achismo, né? Só pelo tino. Eu sou um cara do improviso. Né? Eu vou improvisando sempre. Isso me trouxe muito benefício, mas é um custo muito alto também. Então, hoje, num determinado momento, eu tive que brecar um pouco esse meu lado do improviso, de extremamente impulsivo, para poder arrumar o que eu fui fazendo nesse curto tempo. Minha empresa é pouco tempo, a gente fez muita coisa numa intensidade muito grande, envolveu muita gente, tornou um negócio gigantesco. E aí eu tive que parar de ser um pouco do improviso, trazer pessoas para me auxiliar nessa parte mais técnica. E aí esse tipo de coisa que você falou de inflação, dólar, frete, é uma coisa que não dá para brincar, porque é muito caro em pouco tempo e você se afunda muito rápido. E dentro do nosso país é mais difícil ainda. Então, carga tributária, trabalhista, envolve uma série de coisas chatas que eu nunca gostei, mas que é necessário. São assuntos assim que me dá dor no estômago quando eu estou tratando, mas eu aprendi a lidar com aquilo e hoje eu tomo mais cautela. Então, para aprender isso aí sim, você buscar conhecimento. Então, eu busco conhecimento para poder entender onde eu estou operando. Se eu trabalho com uma carga que é 100% importada, eu dependo de frete. Vai vir da China, ou vai vir da Itália, ou vai vir da Alemanha. A carga é dolarizada. Eu preciso saber do dólar, como que está o dólar, por que interfere no dólar, porque eu não vou comprar hoje, nunca mais. Vou comprar hoje, vou comprar amanhã, vou comprar depois de amanhã, vou comprar semana que vem, vou comprar ano que vem. Então eu tenho que entender tudo que envolve essa cadeia de dólar, de frete marítimo, frete aéreo, e aí eu tenho que buscar conhecimento. E aí é notícia, é vídeo, porque hoje o meu mercado ele é global. Eu não vendo mais hoje só no Brasil, eu não vivo só do Brasil. Hoje a minha empresa está no Brasil, mas da onde eu compro e tudo que eu monto vem de outras partes do mundo. Então, assim, eu tenho que ter uma visão global do negócio, porque o Brasil ele é só um reflexo do que acontece na Europa e nos Estados Unidos primeiro, e hoje na China. Então, acontece lá, assim como o Covid. Começou em dezembro, ou novembro, cara, uma coisa só para você entender o cenário. No final de novembro, uma pessoa que eu converso lá, um dos fornecedores mandou mensagem: Léo, no seu país tem uma grande demanda por máscara? Eu falei, que máscara? Ela falou, não, máscara descartável. Eu falei, tem várias empresas em Manaus, a Descarpac, tem um monte. Eu preciso comprar uma grande quantidade para trazer para cá. Eu falei, você quer importar máscara do Brasil? A gente traz daí o tecido, monta aqui máscara. Por que não? Porque tem um vírus novo aqui e vai impactar muito o mundo todo e tal. Eu nem dei bola. Falei, isso em novembro? Isso final de novembro. Eu falei, que saber de máscara? Nem dei muita atenção e tal. E aí em março foi quando estourou aqui. Então você vê. 20 de março fechou tudo. Então, 4 meses ali para chegar aqui. Então o Brasil é isso, cara. A gente é uma marola. Então acontece lá, vem andando e chega aqui. Hoje eu tenho essa visão, assim. Se eu tivesse tido essa visão lá, eu tinha comprado um monte de máscara em janeiro, fevereiro e março. Não tava nem aqui com você agora. Tava aposentado. Eu não via esse cenário global. Hoje então eu entendo. Eles compraram lá para depois vender para cá? Não, eles compraram porque tinha estourado lá já. Entendi. Então comprou pela necessidade mesmo. Na cidade. Então essa pessoa morava em Guangzhou e tinha uma outra de Guangdong, que é uma outra cidade que 4 horas de voo. É perto, porque lá é tudo gigante, né? E já estava estourado nos 2 lugares, isso Entendi. Em dezembro. Então, quando ela começou a me perguntar em dezembro, já estava estourado na China, mas a gente aqui nem sabia. Então, em janeiro, que é o feriado chinês deles, eles ficam 19, 18 dias sem trabalhar. Então, eles não têm feriado durante o ano, eles trabalham final de semana virado direto. E aí, nesse feriado chinês, é onde eles param para ver a família. Então, tem muito trabalhador lá que trabalha o ano inteiro e vai ver o filho uma vez no ano. Então, nessa época, todo mundo viaja. Não funciona nada, nem o FedEx lá, não funciona nem banco, nada. Quando estourou em dezembro,
Em janeiro eles mantiveram o feriado chinês. Todo mundo, o que aconteceu? Viajou, pum. E aí levou o vírus Alastrou pro pra mundo todos os todo. lugares, E aí né? chegou aqui em março. Então, toda essa visão de mundo mais global eu comecei a ter depois do coronavírus. Falei, não, peraí, eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu perdi muita oportunidade. Frete. Antes do coronavírus, a gente pagava $800 no frete, 900, vai, 1.200, quando estava muito caro num container gigante, 40 HC, que é o maior. Agora tá $12.000. Então, aumentou de 1.000 para 12.000. Não é 10%, 20%, 30%. Você não readequa isso. Você não repassa isso. E aí isso aconteceu de uma hora para outra. Eu tive que entender um pouco mais na marra do cenário e tal. Foi onde eu quis ser um pouco mais técnico, entendeu? Não falar mais de orelhada. Aí não dá para você fazer, eu tenho um instinto aqui. Tudo dá, eu sempre fiz no meu instinto. Algumas coisas eu tenho assim que veio por Deus mesmo, mas outras eu tenho que fazer a minha parte, né? Aí eu fui ser um pouco mais técnico nessa parte de economia global, saber como o mundo está girando, as ideologias, porque interfere totalmente a política, né? Interfere totalmente nos negócios e assim por diante, um interfere no outro. Aí nessa parte eu fui estudar um pouco mais. Isso eu faço diariamente, porque aí eu acho que tem que ser um pouco mais técnico. Não dá para fazer de improviso igual eu sempre fiz. Ô, Léo, em termos de inovações aí, depois eu quero entrar em alguns assuntos aqui contigo, que eu tô estudando recente, já vieram algumas empresas recentes para poder falar sobre. É um negócio que choca. Eu tenho, graças a Deus, o privilégio de ter algumas informações privilegiadas nesse sentido, porque eu sou da área. O seu negócio hoje está cada vez mais tecnológico também, né? A gente vê vídeos da sua máquina, cada vez mais automação envolvida e tal. De uma certa forma, é bom para a indústria, para o mercado em si. Consegue ter uma entrega maior, um dinamismo maior. Tem aquele videozinho seu mostrando a qualidade das embalagens e tal, isso, Sim. aquilo. Existe, assim, um outro lado da moeda, que é cada vez mais a ausência da mão de obra. E o mercado exige cada vez mais a tecnologia em si, né? Uhum. Como que você vê isso? Cara, tem duas vertentes. Tem uma coisa nova aqui, mas que já se fala no mundo da indústria 4.0. Certo. Que seria tudo, assim, vou falar do modo grosso para que todo mundo possa entender, não tão técnico, que é o jeito que eu gosto de me comunicar. Tudo interligado por sistemas, sem utilização de um pendrive. Então, por exemplo, tem uma máquina do cara produzindo, vamos jogar para a nossa realidade, pão de alho. Lá embaixo, já está alimentando o estoque dele, ele já vê nos PDV que ele vende quanto tem, e aquela máquina já produz sobre aquela demanda que gera um pedido, e tudo vai se interligando através de dado, informação, né, pelos KPIs. Isso é a indústria 4.0. A gente não está nesse nível normal aqui no Brasil. Algumas grandes players já estão, mas a gente vem, como economia, se adaptando a isso. E esse é um lado excelente, porque vai minimizar muita coisa, ruptura de pedido, custo. Para o empresário é bom. Se é bom para o empresário, é bom para a cadeia toda, porque ele contrata mais, ele ganha mais. Eu sou dessa visão de mundo. Então, dessa questão da mão de obra, quando se fala isso, tem dois lados. Mas vai faltar emprego. Emprego para quem que vai faltar emprego? Vai faltar emprego para quem não é capacitado. Porque por mais que você tenha 100% de máquinas, quem vai ligar e desligar a máquina é um ser humano. Quem vai lidar com as pessoas que estão ali é um ser humano. Quem vai liderar aquele time que está ali é um ser humano. Então, assim, essa questão da mão de obra é uma coisa que eu sempre converso. Não vai faltar mão de obra, não vai faltar emprego. Ele vai readequar. Precisar de pessoas, enquanto a Tesla não virar o robô do mundo, aí, um exemplo, vai precisar de pessoas. Só que as pessoas têm que estar um pouco mais capacitadas. E eu acho que essa visão de mundo, assim, entrando um pouco de política, é onde interfere do lado errado. Fala, mas vai faltar emprego, temos que ter emprego para o trabalhador. Se capacita. Tá aí, oportunidade, cultura, pesquisa, se informa. E é onde as pessoas não querem. Aí, para esse público, eu garanto para você que vai faltar emprego. Para o cara acomodado, folgado, preguiçoso, que está reclamando que não tem emprego e não faz nada para se capacitar, para esse cara, no mercado de trabalho, vai faltar emprego. Isso eu não estou falando de classe baixa, tá? Estou falando de classe média alta mesmo. O cara que não se capacita, que não se mexe, que não busca informação, para ele vai faltar emprego, com certeza. Agora, para o cara normal, que está se atualizando, que está pesquisando, não vai faltar. A máquina não... E a automação não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, se a empresa vai produzir mais, ela vai comprar mais, para entregar mais, para distribuir mais. É tudo em maior número. Então, uma empresa que produz mais, compra mais. É uma cadeia. Não vai atrapalhar essa cadeia, muito pelo contrário. Tem várias empresas que a gente... Vou dar um exemplo de empresas pequenas aqui em Bauru. Eu entrei numa empresa que o cara tinha 20 funcionários. Desses 20, 8 ficavam no final fechando caixa de papelão. Então, você para e pensa assim, todo o produto dele não é caixa de papelão. O cara fabricava um alimento.
E aí a maior parte das pessoas estão ali fechando caixa. O que esse cara entende de fechar caixa? Ele não entende nada. Ele entende que tem que fechar caixa porque tem que entregar para o mercado. Mas a vida dele tem que estar onde? No melhor matéria-prima, na produção, no controle de umidade, temperatura. Ele tinha que estar naquele foco. E ele estava ali com 8 pessoas, atestado, problema, resolvendo, porque tinha que fechar a caixa. Não é o negócio dele. Quando eu entrei dentro da empresa dele, o produto é bom, o produto vende, o produto se paga. Falei, cara, tá aqui o erro, fechando caixa. Fomos lá, fizemos um investimento na época de R$70 mil, colocamos uma máquina para montar a caixa, a pessoa continuava abastecendo ali as coisas com a mão e uma máquina que fechava a caixa. De 8 pessoas, reduziu para 2. O que ele fez com aquelas 6? Ele mandou embora? Poderia ter mandado, não. Ele readequou aquelas 6 pessoas que eram bom profissional, já estava contratado, para outra linha de produção. Ele aumentou a produtividade dele, do produto que ele sabe vender, e eu resolvi a dor dele ali onde ele estava sofrendo, porque aquela empresa, por um simples fechamento de caixa errado, ela estava tendo prejuízo. Ela gastava mais com fita adesiva, gastava mais tempo, atrasava pedido, dava ruptura no mercado, porque ele não conseguia gerar aquilo ali. Então eu resolvi um problema dele, ele não sinceramente ele mandou aquelas pessoas embora, elas não perderam a oportunidade, elas foram trabalhar em outro setor. Mas poderia ter mandado embora? Poderia, mas e se a empresa fechasse? Aí não ia ser 8 pessoas prejudicadas, seriam 20. O que é pior? Então eu acho que esse papo de tipo vai faltar mão de obra não é muito real. Pelo contrário, e aí ele montou uma outra linha de produção. Ele tinha uma linha de produção para entregar toda a cadeia dele era 20. Se ele está montando mais uma linha, reduzir 6 aqui, ele vai já montar uma linha nascendo com 14 pessoas, por exemplo. Aumentou e não diminuiu. Aumentou a demanda, aumentou a necessidade de... Então assim, cara, esse papo assim não existe. O negócio é ir para frente. Eu ir para frente, resolver. Ah, não, tem que ter emprego. Tá bom. Quem vai pagar? Quem vai pagar essa conta? Se não é o empresário gerando emprego, é o governo. Beleza, o governo. O governo tem dinheiro? O que o governo vende? O que o governo entrega? Que nota fiscal que o governo gera? Ele não gera nada. Quem que o governo contrata? Qual que é o RH? E é o nosso maior sócio. Não, qual que é o RH do governo? Quem faz as entrevistas para estar lá o presidente? Os deputados, senador... Ninguém. O governo não vende nada. O dinheiro não é do governo. Ah, não, o dinheiro do governo. Não, o dinheiro é meu. O dinheiro é seu. O dinheiro é nosso, são entendeu? os nossos maiores sócios, né? Então essa cabeça de, tipo, faltar mão de obra, não. O empresário, a empresa, não tô falando de mim, Leonardo, empresário. Porque eu também poderia ser um empregado, não tem nada a ver. A empresa, pessoa jurídica, tem que ser privilegiada, sim. Tem que ter coisas boas, sim. Porque ela gera toda uma cadeia, não o empresário. O empresário, ele tá ali trabalhando junto na empresa. O CNPJ tem que ter privilégio, tem que ter como... Porque é ele que gera tudo. Nada existe sem uma empresa, entendeu? Nem governo. E outros países são assim, né, Léo? Eu acredito que sim, né? Porque é meio óbvio, é meio lógico, né? Só não é contado da maneira correta. Porque é isso que acontece na prática. Mas não é contado assim, né? Você estava falando aí de automação. Eu fui recente numa empresa, a gente atendeu, Reval. Uhum. Conhece? Conheço. Pertinho aqui da gente. A gente conhece eles. E aí eles comentaram de uma automação que eles haviam feito na época, tudo de Logística. produtos alemães. E aí você falou da Alemanha, da China e da Itália. Uhum. Você traz bastante coisa da Alemanha? Da Alemanha, hoje, ela tem do nosso segmento, tá? Tecnológico de máquina é a Alemanha. No mundo todo, ela é referência. Então, as marcas alemãs que ditam a tecnologia. Alemanha e Itália são as que projetam. Mas a China, por toda a competitividade de mão de obra que eles têm, eles pegam essa tecnologia, simplificam e barateiam. É isso que eles fazem, assim, de um modo grosso. Tem qualidade? Muita. Na China tem muita qualidade. Tem o que você quiser. Tem o que você quiser. Tem a ótima qualidade, média, tem o barato, tem o péssimo. A diferença é que na Alemanha não tem. Mas tem a ótima qualidade barata lá? Não. Não? Tem essas divisões também. Isso não o que existe, né? Não? Não, ótima qualidade barata não Porque vai existir, um amigo meu falou também que tem essa divisão na China. Erro. Tem um lado barato que faz tudo muito ruim e tem um lado que é que o chinês trabalha muito, mas faz tudo muito com uma qualidade muito boa. É porque ele não quer competir com o melhor. Ele não quer ser a Alemanha. Porque a Alemanha também não tem capacidade produtiva. A Alemanha faz um óculos perfeito. Ela consegue te entregar um óculos perfeito por mês. Eu preciso de 30. Não consigo, porque ele é perfeito. Para você fazer perfeito leva muito tempo. Não, mas pode ser meio imperfeito, só que vai vender os 30, eu vou ganhar, eu vou para a China. Então é isso. Então eles esperam a Alemanha fazer o óculos, pegam um óculos, não, beleza, ficou maravilhoso, eu coloco aqui, enxergo, é 3D, beleza, mas eu preciso de 30. Ah, tira um pouquinho do 3D, um pouquinho dessa perna aqui, eu te entrego 40. Por 25% a menos. É isso que eu preciso. Então o mundo, na minha visão, tá, dos meus produtos, funciona assim.
A Alemanha e a Itália geram essa tecnologia. Tem outros países aí correndo por fora, mas ainda assim a referência maior do meu segmento é a Alemanha. As marcas, tudo é Alemanha. Só que as próprias marcas alemãs estão produzindo na China. Mas é uma marca alemã. Mas é produzido na China, assim como o iPhone. Sim, É que a é mesma produzido. pegada. Outras grandes marcas, Eu né? não estou falando de forma técnica. Taiwan e tal. Não, Exato. sim, vamos falar de uma forma mais didática. E então tem essa qualidade e essa questão. Aí, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você traz já os equipamentos todos formatadinhos ou chega aqui e você dá uma adaptada? Porque a gente vê que Quem tem uma dera. cor diferente. Quem dera viesse tudo formatadinho. Lá, as pessoas perguntam. Isso é um dos pontos do meu negócio. Quando você importa uma máquina da China, eu não importo só da China e eu não tenho só máquina chinesa, mas vamos falar disso que é um assunto que gera muita curiosidade. As pessoas falam, nossa, ele achou um negócio da China. Achando que você estourou porque você comprou qualquer coisa da China e veio para cá e ficou muito rico e tá jogando. Não é assim que funciona. Mas vamos falar de China. Quando você traz a máquina da China, a China ela vende. Quem que é o celeiro que vende para o mundo hoje? Tecnologia e produto? China. Só que ela vende para quem? Para o mundo todo. Então, beleza. Se eu comprar uma máquina, vou pegar um exemplo clássico. Se eu comprar um iPhone nos Estados Unidos, trouxer para cá e for pôr ele na tomada, você não carrega ele, porque é o pino chato. E no Brasil é o pino redondo. Então já não dá para comprar o produto. Você tem que ter o quê? Um adaptador. Falando de Brasil. E no Brasil tem muita barreira. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu comecei a trazer uma máquina da China crua, ela vendia para mim e vendia para 44 países. Canadá, Suécia, tal. Cada uma com um padrão de energia. Quando chegava a máquina aqui no Brasil e eu colocava na tomada, a oscilação de energia aqui no Brasil é gigantesca. Você pegar um multímetro e pôr na tomada, ele dá 180, 120, 110, 240, ele não estabiliza. O que acontecia com aquela máquina? Ela oscilava a temperatura e ela queimava. Não funcionava bem aqui. Então, quem traz a máquina hoje e vende, ela vende isso daí. Tanto é que as máquinas naturais têm 3 meses, 6 meses de garantia, porque é o que a máquina vai aguentar aqui. Você compra a máquina aqui, você mandar para o Nordeste, salmoura, mão de obra despreparada, a máquina vai arrebentar em pouco tempo. E eu não. Esse foi o trabalho da Cetro, que é os bastidores, que as pessoas não entendem, entendeu? Que é o conhecimento da máquina. Então eu peguei uma máquina e mudei ela completamente. Colocava um relé de estado sólido para poder manter a temperatura. Não trazia mais máquina 110, trazia só 220. Mudava um transformador, mudava botão, mudava isso. Quando a máquina ficou no padrão Cetro, que a gente fala hoje, a máquina não é mais chinesa. Porque 70% do projeto dela foi alterado. Esse é o nosso trabalho. Entendeu? É isso que as pessoas não enxergam. Não é assim, ele achou um produto lá e... Imagina, são anos ali sofrendo, e na prática, tá? Porque como que eu descobria que a máquina não funcionava bem no Brasil? Eu não usava ela, eu vendia ela. Aí eu vendia e entregava pro cara. Semana que vem, a máquina quebrou. A máquina pifou, me manda outra. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o cliente sem, mas mandava outra. Pegava dele para entender o que tinha acontecido. Tudo isso foi muita dor. Graças a Deus... que por essa minha velocidade eu conseguia corrigir muito rápido. E eu conseguia conversar com o cliente e nunca deixava ninguém na mão. A máquina quebrava. A máquina quebra. Isso é um fato. A máquina quebra. A máquina dá problema. A máquina dá defeito. Ela é uma máquina. Alguma hora ela vai dar um pau. E eu tinha que estar lá para resolver. Então, quando eu comecei a mexer nas máquinas e mudar todo esse projeto, não é mais um produto chinês. Ele pode ser fabricado lá, mas a tecnologia embasada nele, o conhecimento, o know-how que está nele, é de campo. Então, já não é mais uma máquina chinesa. Esse é o trabalho da Cetro. Independente do país que ela venha, ele é muito bem adaptado para trabalhar no nosso cenário. Tá? Porque o operador de máquinas do Canadá, cara, ele tem um grau de formação. Ele sabe o que é um CLP, ele sabe apertar o botão com delicadeza no touchscreen, ele opera um iPhone. Ele sabe o que é uma máquina. O nosso operador de máquina do Ceará, do estado de São Paulo, não é o mesmo cara que está lá no Canadá, no ambiente climatizado. Não, ele está no meio ali de um frigorífico, com a faca batendo na orelha dele, mexendo na máquina, com o dedo congelado, sem luva e tal. Essa máquina vai funcionar igual lá no Canadá? Mas nunca. Não vai. Então, esse era a maior dificuldade. Eu achava o produto lá, falava, nossa, esse produto aqui vai voar, vai vender muito. Chegava aqui, cara, não rodava, não vendia. Eu conseguia vender o produto porque tinha um bom preço, mas ali 2, 3 meses esse produto ele era descartável. E foi esse processo, foi o mais dolorido, de fazer um produto com preço justo, mas com uma qualidade boa. Hoje eu posso falar que minhas máquinas têm qualidade. Tem muito a melhorar? Sempre vai ter, porque são coisas que se atualiza, ventoinha, peças, elas vão mudando, né? Vai faltando matéria-prima, igual na pandemia os caras vão tendo que adaptar. Mas eu tenho qualidade. Hoje uma máquina minha de vácuo, que é a principal categoria, ela tem 5 anos de garantia na bomba.
Quanto a maior marca do mundo de vácuo, dá 1 ano, 6 meses, eu dou 5. Porque eu tenho certeza que naquelas peças, naquelas coisas que eu mexi, pro Brasil, não, cara, é inquebrável, vamos dizer assim. O cara pode ser ruim com força, mas a máquina vai aguentar. Então eu cobro um preço um pouco maior, mas eu entrego uma qualidade maior. Esse é o trabalho da Cetro. Em questão de patente, não tem problema? Patente na China? Por exemplo, assim, você fazer essas adaptações? É uma dor. Porque isso vai de encontro com um trabalho que eu fiz para um cliente. Ele me convidou para fazer um trabalho. Cheguei na casa dele, vou ser bem breve, ele andando de andador, e quando eu olhei pro lado, na época um Mustang todo arrebentado. Eu falei, nossa, rapaz, acho que ele deve ter batido esse carro. Quando eu entrei, ele pediu para me dar uma consultoria para ele. Uns equipamentos lá de última geração. Eu falei assim, nossa, o que você está fazendo da vida? Eu falei, tô começando a filmar vídeo para poder postar no YouTube. Apareceu uma oportunidade de ouro para mim. Aí ele, O cara tava de andador? Andador. Ele era um senhor. Não, novo. Ah, não, novo. Novo, tinha batido o carro dele. Aí ele contou para mim. Tava viajando, bateu o carro dele, entrou embaixo de um graneleiro, foi pra casa dele. E qual que era o hobby dele? Mexer com torno. Uhum. Então ele foi pra casa dele, não tinha nada o que fazer, começou a mexer com torno. Os tornos que ele já tinha lá, de uma marca alemã chamada Sherline. Uhum. E toda vez que ele tinha que levantar para limpar o cavaco da máquina, era um sufoco. E a máquina era toda manual e ele tinha que mexer ali. E ele é todo arrebentado. Ele falou, cara, vou dar uma adaptada nisso daqui. Ele pegou um caderno, fez como se fosse uma sanfona na capa. Então quando o torno andava de um lado ele esticava, quando ele fechava, aquela sanfona fechava também. Ou seja, o cavaco voava ali e já caía em cima daquilo. Depois. Não caía mais na máquina, nem impedia a operação. Ele foi colocando adaptações. Aí, por um acaso, ele soltou um vídeo dele fazendo uma pecinha e a equipe da Sherline viu aquilo. E aí ligaram para ele. Quanto você quer para poder a gente patentear essa inovação? E aí mudou a vida dele da água pro vinho. Uhum. Aí ele brinca comigo, fala que a oportunidade é um bicho cabeludo só na frente. Depois que vira de costa, não dá mais para pegar. Já foi. E aí ele mudou e entraram em contato com ele. Então, mas você concorda que ele só resolveu um problema que todo mundo devia ter. E uma dor dele. Incomodou ele, né? É isso. Uma dor dele. Porque assim, o cara tá trabalhando lá no dia a dia, cai um cavaco ali, ele limpa, pega aquele compressor a vácuo. Faz parte da rotina limpa, dele já. né? Já deve estar até no manual de som da máquina que a cada tanto tempo você tem que limpar o cavaco. E mas aí, não tinha a dor resolvido, dele era diferente, né? Sim. Ele fez um negócio para adaptar, muito simples, e ele patenteou aquilo e eles mandaram em dólar para ele uma bonificação aí por essa inovação. Se for nos dólares de hoje, ele tá tranquilo. E então a vida dele mudou. Eu lembro quando eu fui receber, ele me pagou em dólares. Eu falei, nossa, rapaz, que diferente. Ele contou isso aí para mim. Não, é isso aí, cara. É basicamente isso. Eu não, assim, eu tenho muita máquina, né? É muito produto. Hoje a gente tem lá, sei lá, acho que 600 SKU principais. São 600 tipos de máquinas. E além das máquinas, tem as peças. Então, vai para mais de 50 mil partes e peças que eu comercializo, além das máquinas. Eu vou melhorando e eu percebo que a minha tecnologia... Igual, eu depois quando eu comecei a ter condição financeira e fazer, eu comecei a viajar mais. Então, eu fui numa feira em Chicago, né? Que é a PAC Expo, que é a maior feira dos Estados Unidos de máquina. E eu vi, cara, de verdade, algumas máquinas que eu melhorei na China pro Brasil, replicadas lá. Que legal. Eu falei, essa máquina não existia. Vou dar um exemplo claro, que vai ficar bem claro para você. Tinha uma máquina seladora para selar pacote de até 5 quilos. E os pacotes assim. Quando eu comprei essa máquina, mesma fita. Vou comprar, vai vender pra caramba. Chegou aqui, quem comprava aquela máquina? Quem produzia gelo. Então, gelo, ambiente rústico pra caramba, umidade, corroía a máquina. Já não funcionava bem. E o pacote de gelo no Brasil tem aquela bendita alça. Sabe? Que você vai no posto, você taca no chão e pega na alça. A seladora não conseguia selar abaixo da alça, porque a alça era muito alta. E a seladora só selava a boca do saquinho. Eu falei, não, vamos lá. Desmontamos uma máquina, veio um cara, falou, vamos prolongar os eixos para o saquinho passar com a alça dentro da máquina e selar abaixo da alça. Beleza? Vamos fazer isso. E aí eu arrumei essa máquina e trouxe essa seladora com alça para saco de gelo. Vendeu pra caramba. Todo mundo que precisava de uma seladora de esteira automatizada comprava a minha máquina. Eu achei que eu tinha feito a solução brilhante, beleza? E aí eu fui nessa feira e tinha essa máquina lá, com seladora de alça. Só que eu perguntando lá pro cara, né, naquele inglês maravilhoso, se ele vendia, ele falou, cara, me mandaram essa máquina, da onde eu importei, ela vende, mas eu vendo mais a convencional. Que eu falei, mas e as alças do gelo, como que você faz? Não, eu mandei o cliente fabricar com a alça e deixar a bunda, né, debaixo do saquinho aberta. Eu selo o saco de ponta cabeça.
Aí naquela hora eu falei, não, Não, o não é cara era possível um muito mais negócio desse. inteligente do que eu. Só que não ia dar certo no Brasil, porque quando legal. você faz uma embalagem customizada com a arte, você tem que comprar uma pancada. Então, sei lá, um pedido mínimo de embalagem para saco de gelo é 25 mil reais e a máquina custa 7. Então o cara não ia pegar aquela monte de embalagem que ele tem e descartar e fazer uma embalagem nova. Não dava. Mas se você for pensar, pô, peraí, Em termos de inverte a solução, alça, né? ele não precisou mudar a máquina. Eu mudei por quê? Por causa da nossa realidade. Hoje é muito mais difícil para quem vai começar um produto fazer essa parte de desenvolvimento de arte, de embalagem, é muito mais caro do que as próprias máquinas. Então, como você tem que fazer uma embalagem personalizada, você tem que pagar o clichê. Então você vai querer pôr lá bolos da Tia Nícia, você quer pôr o nome, você quer pôr a tabela nutricional, você quer tudo personalizado no saquinho. Isso é caríssimo. Então o primeiro pedido já mata a pessoa não consegue produzir, porque vai para 30 mil reais de embalagem, a pessoa vai vender um bolo de R$2, como que ela vai ter? Se ela tivesse os 30 mil, ela nem estava fazendo bolo às vezes, entendeu? Então isso inviabilizava no Brasil. E aí eu fiz essa máquina para quê? Caso embalagens os caras tinham no estoque, não precisava descartar. Isso é uma das soluções que eu fiz aqui e que eu vi replicada lá. E que nem tinha necessidade, mas é uma coisa que eu mudei aqui e foi copiada lá e foi vendida para os Estados Unidos. É uma tecnologia diferente. Então, eu percebo que no meu segmento algumas coisas a gente contribui. Eu nem tinha essa dimensão, viu? Quando eu cheguei lá, eu assustei e falei, peraí, cara, essa máquina do gelo aqui fui eu que fiz. Não existia isso daqui. Porque se existisse, eu mesmo teria comprado. E eu tive que mudar a máquina porque não tinha, certo? Então não tinha mesmo. Então, assim, cara, tem muita coisa que a gente faz, mas não patenteei, não fiz nada. E tava vendendo lá nos Estados Unidos uma coisa que eu aqui, um fundinho de um galpão, fiz, entendeu? Então tem algumas coisas que a gente faz para resolver, igual o cara do torno aí fez, porque a gente, não só para resolver uma dor, né? Pra gente poder ganhar dinheiro. O único jeito de ganhar dinheiro é resolvendo E problema. qual Né? que você acha que é o seu perfil de empreendedor? O meu? É. Como você se define? Então, tem vários viés, né, do dia. Tem Você é mais várias pragmático ou etapas ali. analítico? Eu? É. Ah, cara, eu acho que analítico eu não sou, não. 100% pragmático. 100%. Eu sou assim, tipo, deu um problema. Você é mais racional ou emotivo? Emotivo. Mais emotivo. Eu tô mudando, tá? Eu tô falando de um Léo que teve a empresa há 23 anos e hoje tem 32. Eu não fui só empresário nesse meio tempo, eu fui pai. Então eu tive 3 filhos, fiz um casamento, tive uma série de outros problemas na minha vida e hoje eu sou um empresário de 32 anos. Então tem toda uma escola ali de processos que hoje eu não sou mais tão impulsivo, eu não posso errar mais tanto. Então eu tenho mudado isso. Então eu tô me definindo como pragmático, impulsivo, tá? Mas talvez se você perguntar para as pessoas que convivem comigo, falar, o Léo mudou muito nesse meio tempo. Ele já não é mais aquele doido que ele era antes. Hoje ele pensa um pouco mais. Eu percebo isso porque eu não percebo. As pessoas me falam, Léo, você tá diferente, você tá um pouco mais, você não vai para cima toda hora, você calma, vamos ver, vamos analisar. Eu acho que foi por causa do meu casamento, dos meus 3 filhos, vem me mudando. E a gente não é, eu sou empresário agora e pai depois e marido depois. Não, a gente é uma pessoa só, certo? Eu acho que eu tô sendo meio formatado, tô passando uma transformação aí faz alguns anos, que às vezes eu não me reconheço, entendeu? Eu era o cara, vamos dar um exemplo prático, eu era o cara que tirava satisfação. Se alguém me ligasse, falasse alguma coisa, não, peraí, quem falou isso aí? Tal, não, vou lá agora, não quero, é isso. Vamos ver Resolver isso já aí, isso vamos daí, né? ver, não, tem uma... Hoje se alguém fala, não, deve ter acontecido alguma coisa, sei lá, depois a gente vê isso, e quando eu vejo eu fazendo isso, eu falo, cara, mas eu tô fazendo isso? E aí a coisa acontece. Então eu não sei definir muito bem o que eu sou, porque eu tô em constante transformação. Você já deu palestra, Léo? Não. É, não? Se você tivesse a oportunidade de dar uma palestra e no finalzinho te chamasse, naquela TED, sabe? Que vai a galera Não, o quê? lá na TED, aquelas Aham. palestras tão famosas e tal. Uhum. Aí te desse uns 30 segundos aí, uma molecada jovem, na sua idade, 18 anos. O que você falaria pra eles? Num Do que curso? ser, alguma coisa assim? É, um Cara, conselho de vida. me perguntaram esses dias e eu falei exatamente uma coisa que funcionou pra mim. Que independente de qualquer coisa, uma coisa que quebrou muita barreira na minha vida, de bom e de ruim, foi a humildade. Então eu sempre procurei ser humildade, não tem nada a ver com subserviência, não. De ser humilde. Eu sempre fui uma pessoa que tentei ser humilde, de perguntar, de ouvir. E é uma coisa que eu sinto falta hoje nas pessoas, não nos profissionais, mas também, que é falta de humildade. Então eu aconselharia que ser humilde é também ser inteligente em alguns momentos. Você perguntar, você ouvir, você se colocar numa posição de fragilidade. Eu exponho as minhas fraquezas o tempo todo. E isso me aproxima, eu acho que um pouco das pessoas. Tem gente que não faz isso. Tem um lado bom e um lado ruim, mas para mim funcionou assim. Então, quando eu vou num outro país, quando eu vou num outro lugar, eu pergunto, falo, cara, eu não sei fazer isso. Como que você fez? E aí você já quebra muita barreira. A pessoa não se defende de você. Ela fala, não, eu fiz assim, fiz assim. Então, se eu pudesse aconselhar essa galera nova, assim como eu, é ter um pouco mais
Um pouco mais não. Ter humildade. Eles não têm nada de humildade. Então, eu acho que é uma coisa que para mim funcionou muito bem. Não é uma humildade forçada. Eu sou humilde. Não, não. É você mostrar a sua fraqueza e perguntar. Falar que você não sabe. Falar que você não entendeu. E hoje ninguém faz isso. Não. Você entendeu? Tranquilo. Aí ele vai no Google. Ou como, entendeu? Eu estava aqui na sua frente. Eu já fiz isso. Já trilhei esse caminho. Pergunta para mim. Eu tô aqui. Tô te dando a liberdade de você me perguntar. Ele prefere falar com o Google. Ele não quer falar comigo. Por quê? Ou eu não dei essa abertura, falei nisso, não comuniquei direito, ou ele não tem humildade suficiente para falar, não, eu não sei fazer isso. Isso é uma coisa que eu percebo nessa galera jovem. Não tem humildade de reconhecer que não sabe, que não passou por aquilo, e é natural. Eu sei que você não passou por isso. Não tem como você ter passado ainda, mas o cara não fala. E isso é uma coisa que eu acho que quando a galera mudar isso, toda essa tecnologia nova, tudo que eles sabem de novo, aí vai casar. Enquanto não tiver esse outro lado, tipo, de ter humildade suficiente, ouvir, saber o que o cara mais velho fez, funciona ainda, entendeu? Funciona. Ele fez, cara. Alguma coisa ele tem. Não, eu não vou ouvir ele, porque eu sei mexer com Bitcoin. E, tipo, dane-se o que ele pensa. Aí, eu não 30 segundos, né? 2 minutos. Mas no breve eu falaria, humildade. É isso que falta. Ô, Léo, vamos agora falar de sonho? Vamos lá. Não sei se você já ouviu essa frase, tá? Agora eu vou falar um pouquinho. É melhor você ser um guerreiro num jardim do que ser um jardim na guerra. Você já ouviu essa frase? Não. Pensa bem. Melhor você estar disputando uma guerra num jardim lindo, maravilhoso, do que ser o jardim numa guerra, concorda? Sim. O jardim numa guerra está sendo pisoteado, está sendo estraçalhado por aquilo. Ninguém nem tá Aí vendo vamos ele, trazer agora pro lado comercial. Eu sempre tive sonhos muito grandes, cara. Muito grandes mesmo. Eu lembro quando eu fiz o Arquitetura A, eu comecei a dar palestra e aí as pessoas perguntavam para mim onde eu queria chegar. E aí eu usava as pessoas, de uma certa forma, para poder me dar uma consultoria gratuita. Tava lá 30, 300 arquitetos e eu perguntava para eles, quem de vocês é o maior arquiteto que existe hoje na atualidade? E eu fazia um filtro. Aí dava sempre um nome ali, sempre em cima. Aquele nome ali é o que tinha um destaque maior. Comecei a anotar e um dia eu falei assim, eu preciso chegar nessa pessoa. Eu lembro que eu entrei no site dela, site em inglês. Eu falei, nossa. Aí eu vi escritório em Nova York. Eu falei, não, eu preciso chegar nela. Independente da forma, mas eu preciso chegar nela. Eu fiz toda uma manobra para poder conseguir chegar até ela e deu certo. E aí, no dia, eu pensei assim, o tempo dela é muito importante. Ela me atendeu depois de uma partida de tênis. Eu falei, o tempo dela é muito importante, eu preciso prender ela já. Eu provoquei tanto na ida, a gente fez um trabalho para poder provocar ela, no sentido assim, dela querer impactar, entender, né? O que a gente faz, pô, de onde vem esse pessoal que tá falando que é cheio disso, cheio daquilo e tal. E ela perguntou para mim o que eu fazia. Eu falei assim, eu sou detentor do maior reality show de arquitetura do Brasil. Só que não era. Você trucou, né? Nem existia. Aí ela, como assim? Você é o detentor do maior reality show de arquitetura do Brasil e você nunca me convidou para poder participar? Então, assim, eu sempre fui muito nessa linha, de mexer no sonho da pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, eu também não te conhecia, eu passei a te conhecer ontem. Como assim? Você quer participar? Eu mando minha equipe vir agora que a gente faz uma chamada contigo. Eu consegui gravar naquele dia ela falando, olá, eu sou a fulana de tal, estou no maior reality show de arquitetura do Brasil. Eu quero convidar vocês a participar comigo nos meus bastidores junto com a minha equipe. Mas uma pergunta, isso você planejou ou foi meio que ali na hora também? Você foi deu uma improvisar? Então. Foi em um dia. E aí, Léo, eu sempre tive esse sonho. E aí esse sonho vai muito de encontrar essa frase que eu te falei. Que vale a pena ser um guerreiro no jardim do que ser um jardim na guerra. Você também é assim? Você sonha em, tipo... Você falou de um concorrente. Você sonha em ser o número 1? Sonho. Só que assim... Depende pra quem a gente vai falar, né? Se eu puder falar, o que eu nem tudo eu exponho lá dentro da empresa. Eu vou dando pílulas, por exemplo. Porque tem uns sonhos que se alguém ouvir lá dentro, eles vão ficar meio assim... Esse cara tá falando. E aí a pessoa perde o foco daquilo. Então eu sei onde eu quero ir, mas eu sei o que eu preciso fazer hoje. Então não adianta eu ficar só vendendo o meu sonho se eu não resolver o problema de hoje. Mas eu tenho sim. Do que eu era lá atrás, do Leonardo lá atrás, do que eu sou hoje, eu já bati todos os sonhos. Mas pro Leonardo de hoje, com toda a bagagem que eu ganhei lá atrás e pra onde eu quero chegar, eu tô muito longe ainda. Então eu tenho muito sonho, cara. Um que eu posso já te adiantar é que eu quero ser uma marca, assim como eu sou no Brasil, só que eu quero ser global.
Então, a minha empresa, cara, eu pesquisando, viajando, eu percebi que o que eu faço, não o que eu vendo, tá? O que eu vendo vende já no mundo inteiro. Mas a forma que eu faço, a forma que eu comunico, eu posso fazer no mundo inteiro que vai ser ainda algo inovador. Então, o meu sonho hoje que eu poderia contribuir, que eu posso te falar, compartilhar, é que eu quero ser uma marca global. Fazer a mesma coisa que eu faço aqui em outros países. Hoje Isso já é é o o meu quê? sonho. Hoje é o quê? Norte-americano? Não, hoje Sul-americano? sim. Hoje é o quê? Brasileira? Como que foi isso? Hoje eu vendo pro Brasil, né? Já Certo. vendemos para outros países, tipo Angola, pessoas que exportaram nossa máquina para o Uruguai, agora outro vendedor fechou lá pro Japão, então comprar a nossa máquina. Então a minha máquina já circula por alguns países, mas não diretamente por mim. Então, quando eu fiz essa viagem para os Estados Unidos nessas feiras, eu achava tipo assim, cara, aquele sonho nosso. Quando eu for para os Estados Unidos, eu vou ver que eu sou pequeno, que minha empresa é a maior paia e que os americanos são aqueles caras. E quando eu cheguei lá, eu olhei para o meu mercado e falei, cara, esse mercado aqui é obsoleto, fraco. No Brasil é muito mais difícil, tá muito mais avançado. No meu mercado, tá? Tô falando do meu mercado. Do meu também. Então, entendeu? De algumas áreas do meu, né? Então, mas a gente não tem essa ideia, né? Tem aquele espírito de vira-lata, né? Sim. Pra chegar lá, o brasileiro é paia. E quando eu olhei pros caras, eu falei, esse cara aqui, puta tosco que ele tá fazendo, tá ridículo. Quadrado, né? Sem ser arrogante. Eu pensava, falei, como que ele tá sobrevivendo? E aí eu olhava pros outros, todos naquela mentalidade pequena, um negócio quadradão. Não sei se por falta de criatividade ou se por falta de necessidade. Aqui a gente tem que estar inovando toda hora. E eu comecei a olhar pro Brasil e pro brasileiro de uma forma diferente. Falei, peraí, cara, a gente é meio fuçado. E quando eu fiz essa viagem para os Estados Unidos, eu falei, não, eu vou voltar aqui sem estar num evento de feira e vou andar para ver qual é a dos caras. Eu quero visitar as empresas, não sei se eu vou falar que sou cliente, sou concorrente, se o cara vai me abrir. E eu voltei lá ano passado de novo para isso e fiquei um mês lá. Um mês não, porque eu tive que fazer a quarentena lá no México. Eu não aguentava mais esperar, tava ansioso. Eu falei, meu, vou fazer essa quarentena, só que filho pequeno eu não queria. Chegou uma hora que eu falei pra Bianca, ela falou, meu, eu tô precisando ir lá, eu tô vendo no YouTube, eu já consumi tudo, já torci a internet do que tinha de conteúdo, eu quero ver, palpar. Ela falou, Léo, vai, eu me viro aqui, 3 filhos e tal, eu me viro, vai. E aí ela me encorajou, isso é muito importante, né, deu tipo um aval, carta branca eu fui, fiz os 15 de lá, e lá eu andei por Miami, né, na Flórida, várias cidades da Flórida, fui pra Los Angeles, decidi lá de última hora e fui pro Texas, que é onde eu tinha mais curiosidade ali, em Houston, Dallas, onde tem muita empresa. E aí eu entrei nessas empresas, cara. Tipo, cheguei, algumas eu falei, ó, eu quero ver, eu sou do Brasil, quero montar um negócio aqui, preciso ver máquina, porque não tinha nem como comunicar muito bem, porque em Texas, esses lugares não falam espanhol, meu inglês ainda assim não é muito bom. De máquina eu falo super bem, mas se você perguntar o que eu fiz ontem, eu começo a travar, entendeu? E aí eu entrei nessas empresas e vi muita coisa boa, falei, não, realmente, isso daqui tá num padrão que eu quero chegar. E vi muitas outras, falei, meu, se esse cara for no Brasil, ele vai aprender muito comigo. Ele teria que estar visitando eu lá, e não eu visitando ele. Foi onde me deu isso. Falei, pô, se os Estados Unidos, a maior economia do mundo, tá nesse nível, imagina o resto. Aí eu fiz outras viagens, então agora eu acabei de voltar da Argentina para ver o meu mercado. E numa mesa de reunião lá com um grande empresário que tá lá, sei lá quantos anos fazendo máquina lá, perguntei para ele, falei, cara, o que você acha de vender máquina de outra forma, pela internet? Ele falei, não, isso não funciona. Você tem que ter uma pasta, um carro, visitar, fazer reunião, dar uma consultoria, tá em feira. Aí eu falava, meu, é a mesma coisa que falavam para mim em 2013 aqui no Brasil. Que vender máquina pela internet, você tá louco, Léo? Esse moleque aí é impossível. Aí eu saí, montei a minha e fiz o que eu fiz. Quando eu fui lá e perguntei para eles, eu me senti numa máquina do tempo e me deu uma ansiedade. Eu falei, não, eu preciso vir para cá amanhã. Eu preciso fazer, e eu não vou fazer nada diferente do que eu fiz nos últimos 10 anos. Eu vou fazer a mesma coisa, vai funcionar. E aí me deu essa ansiedade de estar de forma presente no mundo todo, como aquele sonho de menino que eu tinha 10 anos atrás. Com um pouco mais de bagagem, mas ainda assim é um sonho, porque tem muita dificuldade, né? A língua é uma barreira, cidadania, importação, tudo é uma barreira. Mas hoje o meu maior desejo e sonho é isso, me tornar uma marca global. Fazer o que eu faço no Brasil, fazer em outros países. E super dá. Dá pra fazer, não tô sendo louco do que eu tô falando. É louco porque é muito trampo. Eu não consigo resolver nem tudo que eu tenho para resolver aqui. Vamos dizer assim, não tá tudo 100%. Nunca vai estar. Nunca vai estar tudo 100%. Mas eu quero isso. Então, hoje, um sonho que eu compartilho com as pessoas, que eu falo e já está em andamento, é esse. Que eu quero que a Cetro seja uma marca global. Ô, Léo, beleza. Aí você cresceu muito lá, chegou numa marca global. Exemplo. Ah, tá. E aí? No futuro. No futuro. Não, no presente a gente já sabe que você cresceu muito. Sim. Aí, no futuro, ok. E aí, o que o Léo vai querer depois? Tipo assim,
Porque a gente é muito assim, né? Eu vou lutar pelo meu primeiro milhão. Depois passou o primeiro milhão, os outros milhão meio que é consequência do primeiro. E aí você fala assim, tá, agora eu vou correr atrás do meu 10 milhão, depois do 100, beleza. O que o Léo hoje, a não ser materialmente falando, Mas nunca é ele só tá material. buscando? Não, então, é isso que eu ia te falar. No começo foi por dinheiro. Eu Certo. não tinha um sonho específico. Eu sempre falei, eu quero trabalhar para ter dinheiro, porque eu nasci de classe média baixa e estudava num colégio de rico, que era o Colégio Batista, não sei se você lembra. Então, tipo, eu era lá do Bela Vista. É o mesmo Colégio Batista que tem, É será? o mesmo. Só Sim. que, tipo assim, eu era lá do Bela Vista. Eu podia estudar no Moraizão, no Cristino No Guedes, tem o Cabral, Guedes ali no também. Guedão. Meu pai queria que eu estudasse no Colégio Batista. Foi uma persistência dele, até porque ele não tinha condição tranquila para isso. Então eu saía de manhã, tipo, já era 25 minutos de carro para sair do Bela Vista, chegar lá no Colégio Batista, e por todo o esforço que tivesse, eu chegava de, sei lá, de Gol quadrado e o cara chegava de EcoSport, né? Enfim, outro carro. Então já mexeu comigo nessa parte da infância de eu querer ter dinheiro. Eu falei, não dá, porque eu chegava lá, vamos comprar um tênis novo. Qual que os molecadas compravam? Nike Shox. Eu tinha um pênalti, um topper de futsal que eu usava para sair, para ir na escola, enfim, era isso. Então, não fui pobre, nada disso, mas isso já mexia comigo. Do que eu tinha para com quem eu convivia era uma diferença muito grande. Então, as pessoas iam na cantina comprar ficha de salgado, compravam para semana, eu levava um pão com manteiga no papel alumínio. Às vezes nem tirava da bolsa. Entendeu? Eu era meio tímido nessa parte, então eu já me senti inferior, mas nunca fiquei revoltado com isso. Eu falei, não, peraí, hora que deixar eu aqui, cara, eu vou ganhar dinheiro e não, eu vou comprar a cantina. Eu dava um jeito, eu fazia conta na cantina pro meu pai pagar, sem ele saber, eu já era meio trambiqueiro ali de resolver esse BO, entendeu? Mas isso que mexeu comigo. No começo foi só o dinheiro, eu queria ganhar dinheiro. Depois, quando eu consegui acessar um pouco do que o dinheiro pode dar, tipo viagem internacional, carro, já não passou mais fazer sentido o dinheiro. Hoje eu não faço pensando só no dinheiro. Então, hoje a gente é uma empresa ali de quase 300 pessoas. Não é mais do dinheiro só. Tem muita responsabilidade envolvida. E aí, nesse meio tempo, a vida da gente acontece ao mesmo tempo. Igual eu te falei, eu fui pai, casei. Então, minha vida mudou, minha cabeça. Então, os meus sonhos hoje de empresa estão aliados a outras coisas. Entendeu? Tá no meu planejamento da minha vida com meus filhos, está no meu planejamento da minha fé. Então, envolve muita coisa e não é mais o dinheiro. Então, o que eu quero daqui a um certo tempo é continuar fazendo diferença. Eu acho que a minha empresa, por mais que ela fature, que ela venda, é uma empresa que faz a diferença na vida das pessoas que trabalham ali dentro e que, cara, muita gente vive de uma empresa, não só financeiramente, entendeu? A gente consegue impactar muita gente de forma positiva, dando um bom testemunho, tendo uma boa reputação, várias coisas. Então, quando eu for uma marca global, quando eu chegar lá, e a gente vai conversar sobre isso no futuro, você vai ver que eu impactei muita gente, que eu levei outras pessoas. Isso já acontece. Eu tenho um técnico meu lá de manutenção de máquina que nunca tinha andado de avião. E hoje o cara anda 12, 10 vezes de avião por semana. E o cara realizou um sonho. E ele posta lá, tô em Sergipe, tô não sei aonde. Tipo, isso é muito da hora. Isso não é dinheiro na conta, entendeu? Eu olho o cara e falo, eu mando mensagem, pô, que da hora, só em passagem. Aí, nossa, Léo, tô aqui, tô viajando. E o cara nunca tinha ido no Brás, em São Paulo, e de repente o cara tá viajando o Brasil inteiro resolvendo um problema e ele é importante. Tô esperando o técnico chegar, e quando ele chega tem tipo um tapete vermelho pro cara aqui do Bela Vista, pobre, que tinha essa mentalidade, que ele chega lá e ele é o cara que resolve. Que legal. Ele é o protagonista daquele momento, entendeu? Então tem lá um CEO, uma empresa de medicamento gigantesca, dependendo de um cara aqui de Bauru, do Bela Vista, chegar para apertar o parafuso certo da máquina rodar. É isso aí. Isso é da hora, isso é gostoso, isso você curte ali no dia a dia, entendeu? Lógico, quando eu mando um comprovante de Pix no meu WhatsApp, eu fico muito feliz. Opa, entrou. Mas esse dia a dia, tipo, das pessoas estar evoluindo junto, você vê alguém que entra, o cara tem filho, o cara quer evoluir, quer pagar uma escola pra filha, aí você vai vendo e tal. Aí eu acho que isso aí é mais gostoso do que o resto. Não que eu não preciso do dinheiro, mas isso é diferente. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta, rapaz. Já chegou no primeiro bilhão? Bilhão? É? Demorou Demorou muito pra pensar, hein? Já chegou. Não cheguei não. Já chegou. Não, Demorou depende, muito pra não, pensar, depende. O bilhão é bilhão na conta ou bilhão faturado? Bilhão. Não, eu acredito que não. Na conta, né? Não, nenhum dos dois. Não, ainda não. Eu acredito que não. Se cheguei, já gastei tudo, porque eu não sei onde ele tá, não. Ô, Léo, você fez uma parceria recente com o Felipe Tito, né? Fiz. Na verdade, nossa, essa história foi muito diferente, cara. Foi muito legal. Eu contratei o Felipe Tito numa campanha publicitária, mas já com segundas intenções.
Só que ele também tinha segundas intenções. Então os dois estavam ali na mesma estratégia. Legal. Quando ele veio pra cá, ele veio fazer uma campanha publicitária porque ele tá muito ligado a esse cenário. Eu sou um cara que consumo conteúdo dele desde sempre. Sempre gostei muito do tipo de conteúdo, do tipo de pessoa que ele é. Um cara diferente, foi pra frente, morou fora. Toda essa pegada que a gente tá conversando. E ele veio pra fazer uma campanha publicitária, a gente começou a conversar e o vídeo ficou totalmente em segundo plano. Os caras da produtora batem, vamos lá, vocês têm que gravar. E eu e ele conversando ali de várias coisas que eram, tipo, da nossa mentalidade, do nosso dia a dia, de visão de futuro. E aí, tipo, ele tem uma empresa de suplemento, de suplemento, nutracêuticos, vitamina, farmacêutica também. E que ele viu em mim essa parte das máquinas e da minha cabeça. E ele me chamou, me convidou com mais outros sócios que ele já tem. Um time, tipo, cara, um time A. Ele, o Joe... o Neto, que é um médico, e o Thiago, que é um cara que domina fármaco, e me chamaram, cara, para fazer parte dessa sociedade. Eu me senti, tipo assim, muito honrado. E tô com esses caras lá, e aí eu virei sócio dele, né? Não só mais um contrato publicitário, mas a gente virou sócio. Então a gente conversa, assim, Você é diariamente. sócio do Felipe Tito, então? Eu sou sócio do Felipe Tito nessa fábrica aí. Em outras coisas que vão surgir, com certeza, porque a gente se dá muito bem, cara. Nossa mente funciona ali quase que na mesma velocidade. A dele é um pouco mais rápida que a minha. Te fiz essa pergunta porque, consequentemente, daqui a uns dias você vai começar a ter notoriedade não só pela Cetro, mas como pessoa. Ou seja, a fama. Pode ser. Você quer isso também? Fama? Não. É? Não, mas a fama Mas isso não vai ser a fama consequência? É isso que eu ia falar. Se for uma consequência do meu trabalho, ok. Eu não gosto daquela fama planejada. Contratar pessoas para você ficar famoso e armar situações. Se for uma coisa natural e que não vai me fazer mal, pode ter certeza que Deus já preveu isso para mim e vai acontecer de uma forma natural sem eu perceber. Assim, fama, ela não é nada se não tiver um conteúdo. Se eu tiver conteúdo para ser famoso, da hora. Vamos ser Porque você famoso. lembra que lá atrás a gente ouvia falar muito da Polishop? Muito. Polishop. Até a gente saber quem estava por trás da Polishop. Demorou mais ou menos uns 10 anos de Polishop. Sim. Aí nasce o João Apolinário. Sim. E hoje ele é um investidor anjo, né? Participa de vários negócios como investidor anjo. Ou seja, teve um momento da vida dele que eu acho que o propósito mudou. Já tinha lá os seus bilhões, seus X negócios, X negócios. E hoje ele é um cara que está mais ligado na mídia, como um consultor. Você se vê assim no futuro? Cara, eu acho que um exemplo desse, tem vários outros, Semi-Exato, enfim, vários caras aí, do Shark Tank, inclusive. O Alê, lá da Cacau também. Show. Inclusive o Felipe Tito, cara, ele vai fazer parte agora da bancada fixa do Shark Tank. Legal. Ele foi convidado. E é isso, ele faz um trabalho de um CNPJ, nasce um CPF. É o processo contrário, né? É um CPF que fez um CNPJ e desse CNPJ nasceu outro. Então hoje o João Apolinário é uma empresa. Porque entenderam que esse cara é relevante por tudo que ele fez com a Polishop. Então ele usou o trabalho dele para mostrar o que ele tinha de fato de conteúdo. E eu acho que isso pode acontecer com qualquer um. De repente o que eu faço na Cetro é tão revolucionário, é tão bom, eu entrego uma coisa tão boa, eu falo, pô, o Léo pode ser alguém aqui no meu negócio, para alguém, e aí gera uma cadeia de relacionamento, que é o que o Felipe Tito é. Ele é uma pessoa, só que ele é um CNPJ, ele tem várias empresas, ele faz vários negócios, porque ele é um cara relevante, o que ele faz é diferente. Então, se for nesse sentido aí, se um dia eu tiver essa capacidade que esses caras têm, eu vou achar genial. Porque aí você expande muito mais, tanto financeiramente como de quanto você começa a se relacionar com outro tipo de pessoa. E aí sim você vai para cima, aí você evolui. Porque não tem nada a ver com dinheiro. Você começa a ter conversas que você não teria, estando no seu círculo, que você chegou até aqui. Então, cada vez as coisas vão te empurrando para cima. Então, você tendo contato com pessoas desse nível, você vai conhecer as pessoas que têm contato com ele, que vão te levar para frente, e aí você vai evoluindo junto com eles. Aí eu acho que faz sentido a fama, ou o relacionamento, ou o network, enfim. Quem é o cara que te inspira? Quem é o cara que me inspira? Hoje. De verdade? Cara, antes de eu ter o que eu tenho, muitas pessoas me inspiraram. Hoje, as pessoas que eu mais olho assim, admiro profundamente, são as pessoas aleatórias. Não tem nada a ver com o cenário de empreendedor real. São pessoas, por exemplo, uma pessoa que me inspira muito, que eu falo, esse cara aqui foi o cara, apóstolo Paulo. É um exemplo. Eu jamais falaria isso antigamente, porque eu não conhecia a história desses. O maior evangelista? Ele que já existiu na face da Terra, né? Foi absurdo o que ele conseguiu fazer. Né? Você vê pegar uma pessoa que estava presa numa cadeia, ou seja, como é julgado uma pessoa que está presa hoje? Você daria relevância para alguém que está preso? Criminoso. Né? E ele escrevia cartas para dizer o que as pessoas deveriam fazer para se aproximar de Deus. Estava numa cadeia. Então as pessoas esperavam dele vir uma instrução, uma direção. Transforma isso para o dia de hoje. É muito forte o que ele fez, como eles faziam naquela época, com o que eles tinham de recurso.
Isso pra mim é uma inspiração. Eu falo, não, esse sim foi um cara que aguentou, apanhou e tal. Hoje a gente não aguenta nada, não faz nada com internet, com vídeo. Eu não consigo criar um conteúdo. O cara, lógico, inspirado por Deus, enfim, mas ele tinha um lado humano dele ali, né? E ele fez um negócio há 2000 e sei lá quantos anos atrás. E a tá gente sendo lembrado até hoje, né? e colocado em prática. E sendo relevante. Eu tô aqui falando dele. E eu acho ele um cara, nossa, sensacional. Será que daqui 2000 anos, talvez João Apolinário vai ser lembrado? Acho difícil. Ah, difícil. Vai ser lembrado pela riqueza financeira e pelo que ele construiu, pelas ideias dele. Mas é meio desproporcional com o recurso que eu tenho hoje. Por que eu não sou melhor que o João Apolinário? Eu tenho muito mais chance do que ele. Eu tenho 30, já nasci com internet, já nasci com celular e tal. Esses caras não. Não tinha papel para escrever direito e não tinha nada, não tinha luz, não tinha energia, não tinha carro, os caras andavam a pé, entendeu? E por que você acha que a história de Paulo está sendo relembrada? Porque ela é verdadeira. E por qual motivo? Por causa que ele pregou o evangelho de Cristo. E Então, aí ela assim, foi pra de mim, a encontro ao referência quê? maior... As dores, não só de negócios, mas Não. sentimentais também, né? De muitas pessoas. É como que eu posso dizer de uma maneira que todo mundo... É uma fórmula. O que está na Bíblia é uma fórmula da vida. Tudo que você precisa saber tá lá. Então, assim, com todos os cursos, masterclass que tem hoje, que você pode pagar uma fortuna, lá tá de graça, acessível, você entende e funciona até o dia de hoje. Então, inventaram, né? Bobeira falar isso, né? Estamos falando do maior livro mais sagrado, enfim, mas tem tudo lá, para qualquer um e tudo. Ah, mas eu quero falar de dinheiro, tem lá. Ah, não, eu quero falar de sucesso, tem lá. Eu quero falar de política, tem lá. Não, eu quero ser um bom filho, o que você quiser. De bom e de ruim, você consegue aprender lá. História de romance, superação, Tudo. guerra, Tá tudo lá. conquista, traição, tem tudo, né? Tem tudo. De graça, Tem todos os exemplos ali, né? com uma linguagem que funciona até o dia de hoje. Isso é impressionante. Lá ensina você a criar seus filhos da maneira correta e que funciona. E os caras, há 2000 anos, hoje com pedagogia, escola bilíngue, não sei o que lá, não conseguem fazer com tanta clareza e com tanto sucesso que está lá há 2000. Isso, para mim, isso é louco. Isso, Será que sim, não é porque referência. tá ausente de todo esse conteúdo? Muitas das Estão vezes. buscando, estão tentando, mas estão tentando reinventar a roda, né? E aí fica difícil você ficar inventando 1000 teorias para justificar um arroz com feijão, entendeu? E para mim, aí, esses caras são referência. O que eles fizeram, sim, é relevante. Todo o resto que faz hoje aqui, tem muita gente que eu admiro, que acho legal, mas não dá para ser uma referência comparado a isso. Comparado à história desses 2000 anos. Então, com toda a tecnologia, não saiu ainda, entendeu? Não voou. Pelo contrário, quanto mais tempo passa e mais coisa acontece, mais presente fica, mais real fica, para mim. Para mim, o que está lá é uma verdade 100% absoluta. E se eu olhar no meu dia, 100% do dia, e tudo que eu vejo, e tudo que eu olhar com aquele olhar que eu colhi de lá, eu vejo na prática. Então, tipo, nada supera uma coisa que você comprova. Então, eu comprovo tudo que está lá no meu dia a dia. Então, quando eu comecei a ler, por exemplo, a Bíblia, eu comecei por indicação de uma pessoa e falou, começa por Provérbios. Porque eu sou um cara que gosta de trabalhar. E assim, eu nasci na igreja, tá? Desde criança, mas eu nunca tinha tido essa busca por conhecimento dentro de uma coisa que eu... Sabe assim, tipo, santo de casa não faz milagre. Então, eu buscava conhecimento na internet, vídeo e tal. E, de repente, eu comecei a ler durante a pandemia. Foi quando eu comecei a ler de fato ali e tal. E quando eu li Provérbios, eu falei, que isso? Tá tudo aqui. O cara ensina a vender, ensina a comprar, ensina o que você deve falar, o que você não deve... Tá tudo aqui. Aí abriu minha cabeça. Eu falei, não, peraí, preciso continuar. Aí eu fui lendo, e cada coisa que eu lia e no meu dia eu já vi uma comprovação do que eu tinha lido de manhã. Eu lia sempre de manhã. E aí sim, esses caras para mim viraram a referência máxima, assim, lógico. Cristo como o maior, mas eu tô falando como pessoa, né? Porque eles são pessoas, foram pessoas mesmo. Não eram algo divino. O que operava neles, sim, mas eles eram... E aí sim eles viraram uma referência para o que os caras fez é impossível. Os caras de hoje estão se matando para tentar fazer. Investindo dinheiro, dando palestra, viajando, pega isso, faz collab, junta 10, 15 empreendedores. Não faz o que um cara fez sozinho na cadeia, sem papel e sem internet. Esse cara é referência. Para mim é referência. Você foi profundo, hein? Paulo, Paulo. Paulo Dos, né? Stars, é verdade. E eu conheço pouco, tá? Eu sou bem raso no assunto, não conheço tudo, não sei todos os fundamentos. Mas do que eu li, colocando em prática na minha vida, é forte, é profundo, é muito forte. Você acha que sua vida dá um livro? A minha? É. Cara, eu acho que toda a vida dá um livro. Dá uma história? Dá, se você contar direito.
sem inventar, mas várias perspectivas. Tem coisas que na minha vida são incríveis e que eu não acho incrível, mas que às vezes eu contando pra alguém, ou alguém falando, falo, nossa, cara, Então eu você acha que no fiz futuro isso. próximo pode existir um livro aí, Ah, eu não sou bom. do Léo Mello? Ah, não, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Mas e Paula? Não deixou pra gente? Você não vai deixar nada aí pra Mas não, galera? eu acho que não foi ele que escreveu, né? Não dá pra você Foi a fazer inspiração, escrever. né? É, acho que foi Lucas, né? Tem que ter alguém que escreve. Se você Tem que ter achar alguém esse pra alguém escrever, aí, né? tem que ter alguém pra escrever. Eu tenho uns caras bons lá que escrevem. Galera que tá contigo, que o time. É, tem aí que escreve. Nos mas, bastidores é. aqui, né, Léo? Mas eu acho que assim, com 32 anos, não, mas talvez com 40, com 50 anos, pela intensidade do que eu vivo e tudo que eu absorvo na prática, sim, pode dar um livro sim, porque é muita coisa. O que eu vivi nesses 10 anos, eu digo assim que a experiência não é tempo, cara. Não é anos que eu quis Não é, dizer. é verdade. É intensidade, cara. O que eu aprendi assim em 10 anos, eu vejo gente de 60. Pô, eu convivo com meu pai, com outras pessoas. Eu gosto de conviver com mais pessoas. Eu me dou melhor com pessoa mais velha do que com pessoa mais nova, sabe? Tipo, alguém com 30 anos hoje, as nossas conversas são muito diferentes. Eu tenho 3 filhos. Poucas pessoas têm filhos cedo e tal. Então, obviamente, as minhas conversas se encaixam mais com pessoas mais velhas. E eu vejo que experiência não tem nada a ver. Porque eu vejo pessoas mais velhas, que eu respeito muito. Que às vezes nunca saiu do estado de São Paulo. Não, tipo, eu não entendo o que eu vou falar. Eu respeito e não falo. Mas eu percebo, falo, não é tempo, é intensidade. E o que eu vivi nesse tempo, sendo empresário, eu tendo que me adaptar, tendo que me melhorar o tempo todo, sendo pai e tal, e a intensidade foi tão grande que traz um nível de experiência e bagagem na dor também grande. Então, acho que pode ser que sim, mas pela intensidade. É muita coisa. A gente vive muita coisa num dia só. Que bacana, Léo, tá contigo aqui. Ouvir um pouquinho, né? Acho que não vai dar tempo da gente Eu falo bastante. ouvir mais, mas é bom, que aí você volta, né? Uhum. Mais vezes. Uhum. Espero que você tenha gostado aí de estar no Pod da Ilha junto com o seu time. E vai voltar mais vezes, Léo? Volto, se tiver algo que contar. Você contou, acho que 2% do que eu queria saber. Cara, é bastante coisa, assim. Eu gosto de contar, não gostava, mas agora eu contando, Que legal. tem muita coisa que a gente relembra. É que nem importante. eu lembrava, entendeu? É legal as pessoas saberem, né? Sim. Serve de inspiração. Ó, tem Tomara. muitas coisas que estão aqui atrás que eu recebo de pessoas que ouvem às vezes minhas lives. Aquela canequinha ali com o meu nome, tem livros aqui das coisas de Deus também, tem muita coisa que eu ganho. Ontem mesmo, tava aqui na produtora, eu recebi um bolo de morango. Um bolinho de morango, porque eu comento bastante bolo de morango. E aí eu recebi com carinho. Quer dizer, eu comecei a ver que às vezes o que a gente fala pra gente é muito simples. E pra nossa realidade não faz tanta diferença. Tô pra fazer uma live e poder falar de metaverso. Por quê? Porque eu tenho informações privilegiadas, mas eu tenho um dó de quem não tem, que vai ter uma dificuldade muito grande em entender como vai ser a realidade do mercado e depois colocar em prática. Ou seja, eu vou estar ano-luz à frente dessa pessoa. E eu não quero que isso aconteça. Então eu compartilho mesmo. Eu vou cedendo, vou dando insights para as pessoas e aí vai muito do encontro que você falou. Vai de cada um querer saber onde quer chegar, o que quer fazer dali para frente, né? Mas eu acho bacana ter histórias motivadoras como a sua. Eu sou seu fã. Ô, louco. E quando você voltar aqui, eu acho que não vai dar pra te perguntar mais, já chegou no primeiro bi, se vai... Porque eu vou te perguntar se já chegou no primeiro tri, Ó, né? Porque tem muita de empresa... dólar. Trilhões de dólares. É isso, aí sim. Porque agora a Pensou? vibe é trilhões de dólares, né? Antes pra você ser milionário era 1 milhão, agora mudou, né? Desvalorizou muito, Agora é né? 7 milhões pra cima, você pode ser considerado milionário. É isso aí. E aí agora a próxima vez é trilhão. Tomara. Que Não, é muito rápido, tem passos largos, né? Quando eu montar a primeira lá fora que eu validar, a gente faz uma de novo. Aí eu conto a história dessa internacionalização. Do processo. Do processo. Que isso eu acho interessante. Tem muita gente que tem esse sonho de morar fora ou de conhecer algum lugar, mas de montar uma empresa em outro lugar é muito desafiador. Tô falando porque eu já tô sofrendo isso, né? Show. Tem muita barreira. Então acho que isso é um conteúdo. Isso sim eu acho que é um conteúdo tipo de vivência, falar como que é conseguir montar um negócio fora do país, independente do país que seja. Isso é legal. Então tá bom, Léo. Vou ter que despedir aqui dos nossos insulanos e agradecer você Não, eu pela que agradeço. participação, o seu tempo aí. Hoje tem muita gente comemorando, né? A gente tá aqui. Sim, feriadão. Hoje é dia de Páscoa e a gente tá aqui malhando trigo, fazendo o nosso pod. E eu queria agradecer a todos vocês. Acompanhe o Léo nas suas redes sociais. Léo Mello, Cetro Máquinas. Ele falou 2%, como eu disse aqui, de tudo que ele faz, mas é interessante que vocês vejam de perto essa máquina que tá aqui na nossa frente também. Faz muita máquina e é um avião, né, Léo? Não, eu acho assim, ó, o canal da Cetro tem muito a ensinar. Quem tiver curiosidade, no YouTube é só pôr lá Cetro ou Cetro Máquinas. E a gente tem muito conteúdo sobre negócio, independente de máquinas. E eu acho que é um canal que qualquer um hoje que quer
conhecer algo diferente, que tem interesse, é um canal legal de acompanhar diariamente. A gente faz vídeo, faz conteúdo. E o meu Instagram pessoal é Léo S. Melo. Né? Eu não uso assim, eu não tenho essa desenvoltura igual você aí e tal. Eu vou deixar aqui, mas marcadinho. Tamo aí. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Até mais.